Olá, pessoal. Esse é o Aula Aberta, um podcast da Universidade Aberta, da Associação Comercial da Bahia. Esse dia festivo, que é o dia do professor, que realizamos nosso Café de Primeira, uma outra iniciativa da Universidade Aberta, da UniaCB, em parceria com o Núcleo de Saúde da Associação Comercial da Bahia. E essa é, digamos assim, a aula 2, né? No mesmo dia do podcast, do primeiro podcast, e a aula 2 com uma convidada muito especial, né? Ao meu lado aqui, Adriano Câmara, que é o nosso diretor administrativo financeiro da UniaCB. Olá, Adriano, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer imenso estar aqui, né, com a nossa Agna Luz. Pois é, e a convidada nossa de hoje é uma mulher fantástica. Primeiro, com um sorriso sempre aberto, e é gente que gosta de cuidar de gente que gosta de inspirar pessoas para cuidar de pessoas. Agna Lúcia Moreira é mestre e doutora em desenvolvimento de ensaios, ela é gestora regional do Grupo SEIB, é conselheira também do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, não é isso aí? É farmacêutica, bioquímica, vice-presidente da Junior Given. Se eu continuar lendo aqui o currículo dela, a gente acaba o podcast só com o currículo. Mas a Agna Lúcia, sobretudo, a nossa parceira, como vice-presidente da Associação Comercial da Bahia e como coordenadora do Núcleo de Saúde, a nossa parceira do primeiro Café de Primeira e do primeiro podcast. Então, seja muito bem-vinda ao Aula Aberta, Agna Lúcia. Oh, obrigada. Nossa, é um prazer tão grande estar aqui hoje com vocês. Eu acho que, assim, eu sempre coloco que o universo conspira as coisas bem certinhas, né? A gente tinha uma data, inicialmente, para iniciar o café de primeira, aí tivemos que mudar devido ao evento e caiu exatamente no dia do professor, né? Então, assim, com quantos mestres que a gente estava aqui, então, assim, a felicidade tão grande, né? Inclusive, esses dois mestres estão aqui na minha frente. Então, não poderia ser diferente. E, assim, eu fico muito feliz com essa parceria, até porque é o que a gente acredita, né? A educação e a saúde, eles devem estar bem juntinhos, porque eu acho que é isso que vai dar, com certeza, a sustentabilidade do nosso planeta, a educação e saúde junto. Então, vai ser um prazer grande estar conversando com vocês hoje aqui. Perfeito. Bem, iniciar então com Pode começar. a primeira pergunta. Como foi, Agna Luz, que surgiu nesse meio que você milita de tantos anos, que é um meio competitivo, né, o associativismo na sua vida? Então, olha só, na verdade, a minha vida, eu comecei, eu fui técnica, digamos assim, em relação, eu fiz farmácia bioquímica, dentro da farmácia bioquímica eu fui direto para fazer as pós-graduações, mestrado, doutorado, então, assim, trabalhava a parte de ensaios, fiz muita pesquisa, nesse momento das pesquisas, a gente já pensava muito no que é que a gente estaria trabalhando para melhorar a saúde da população, né? Então, assim, ele já começava a mostrar esse braço que a gente tem, né, muito a preocupação do futuro mesmo, de saber, preocupar muito com a parte, com a saúde, a gente já via lá, já começava a longevidade, a gente sabia que já estava lá na frente, a gente já pensava 2030, só que naquela época 2030 era tão longo, estava tão à frente ainda, mas a gente já pensava em tudo isso, e tudo isso ele ligava diretamente ao associativismo. Então, quando eu fui sempre estava lá junto com as instituições de pesquisa, sempre estava à frente, fazendo lideranças lá na parte de instituições de pesquisa, respondendo. Eu fui representante do interior na época quando eu era bolsista. Então, assim, isso já veio um pouco na veia mesmo antes de entrar na gestão. Então, eu digo que eu sou uma pesquisadora, gestora, porque eu gosto de me reinventar muito. Acho que a vida é essa daí, a gente tem, vai estar. E enquanto que um impacta no outro, e é tão legal. Então, eu acho que esse daí é que faz a diferença para que a gente possa todos os dias acordar e dizer, nossa, agora estou feliz, vou fazer alguma coisa legal hoje para deixar muito melhor. Muito legal. Eu tenho uma curiosidade, porque você estava batendo um papo aqui antes de começarmos, né, o nosso podcast, falando da sua história e falando do SEIB. Você é gestora regional do SEIB. E o SEIB é uma organização empresarial especializada em laboratório clínico, né? E o SEIB é comandado, parece que, por duas mulheres. Ou seja, você é uma gestora regional de destaque
e as donas, as proprietárias, são mulheres também. Como é que é essa história de mulheres empresárias na liderança de projetos empresariais tão relevantes, sobretudo na área de saúde? Tá. Olha só, exatamente. Na verdade, o Grupo SEIB, né, o grupo que nasceu há 40 anos atrás, em Brasília, fundado por duas mulheres, a doutora Janine de Vaz e a doutora Sandra Costa. Elas fundaram o SEIB, começou com um laboratório, né, um laboratório pequeno, e ele foi crescendo. Hoje nós temos o Grupo SEIB, até porque, além da parte de laboratório nas clínicas, nós temos imagem, nós temos vacina, parte de imunização, nós temos check-up executivo, e agora a gente também tem a Amparo Saúde, que é uma clínica de atenção primária em saúde, e temos o Rita Saúde, que é o Centro de Saúde Digital, e chama o aquele cartão complementar. E que você sou sócio, anota aí. Então, assim, é uma forma que a gente tem exatamente de estar levando a saúde. E o SEIB, ele termina, quando a gente olha, hoje na saúde, às vezes é até normal ter um número maior de mulheres, né? Mas no SEIB, nós não só temos um número maior de mulheres como colaboradoras, como também na liderança. Então, eu tenho 75% de mulheres colaboradoras e 84% de mulheres lideranças. Ah, porque se eu promovo mulher? Não, é porque se você tem 75%, 80% de mulheres, por que na hora que chega na liderança só tem 30%? Então a gente vê que alguma coisa tá errada. Mas hoje, por quê? Porque a gente, sei, quando uma colaboradora fica grávida, a gente comemora, a gente festeja. Né? Então, assim, a gente tem hoje, o SEIB começou a ter os 6 meses de licença maternidade já desde né, há muito tempo. Nós temos o chá de fraldas que faz, nós temos hoje vários benefícios, né, para a mulher. Nós acolhemos a mulher de forma geral, e acho que por ser uma empresa feminina, inclusive assim, a nossa CEO, que foi feito há 10 anos atrás, 15 anos atrás, fizemos a governança. E dentro da governança, as duas cofundadoras, elas ficaram no conselho, sempre fica intercalando a cada 2 anos, uma é presidente do conselho, e foi escolhido um CEO, que é a de Brasília, que é a Lídia, né, a doutora Lídia, que inclusive ela entrou como estagiária do SEIB. Então, assim, mostra também que o SEIB leva, né? A meritocracia realmente, né? Então, é um pouco disso, termina como tem a alma feminina. Como a gente tem um número grande de mulheres na área de saúde, isso eu diria que termina sendo mais fácil. Porque eu acho que o que atrapalha esses mulheres chegar em cargos de liderança é porque muitas vezes, né, a gente ainda não tem aquela cultura de você saber que existe ainda aquilo, não. Algumas coisas que as mulheres, quando ela vai ficar grávida, a gente precisa comemorar, não tem que pensar que aquela pessoa vai ficar o tempo que ela vai ficar fora. Não é isso, eu tenho que comemorar e saber que, né, porque ela está chegando um novo integrante ali. Então, no próximo sábado mesmo, a gente tem o nosso Dia das Crianças, estarei lá no parque, todas as crianças, filhos dos nossos colaboradores, né? Então a gente está lá brincando naqueles parques eletrônicos e tudo. Então, esse senso de celebração, comemoração, eu acho que é que faz sempre a gente inserir cada vez mais mulheres no nosso grupo. E isso aí é que me dá muito prazer também. Muito bom. Adriano, antes da sua próxima pergunta, lembrar que nós estamos gravando esse podcast, o Aula Aberta. Vocês vão perceber que tem um ambiente de pedra aqui ao fundo, porque nós estamos na parte baixa, né, da Associação Comercial da Bahia. Ou seja, nós estamos gravando podcast num prédio de 213 anos, a mais antiga associação comercial das Américas e da Península Ibérica. Não é qualquer coisa, né? Com certeza. Você está gravando nesse lugar onde a família imperial, à época, né, de Dom João, né, abriu aqui os portos às nações neste prédio, construindo esse prédio. Então, esse é um detalhe. E você que gosta de história, vem conhecer o prédio da Associação Comercial, faz uma visita aqui a gente, fica aqui no Comércio, né? A Associação Comercial da Bahia, e o nosso podcast ele vai ficar disponível no portal E aí. É isso mesmo? Estou certo? Portal E aí. Vai lá no portal aí, que essa bela entrevista também por si, vai estar lá disponibilizada para você acompanhar, curtir, compartilhar, né, para que a gente vá crescendo enquanto universidade aberta da Associação Comercial. Eu queria fazer um comentário em relação a essa sua percepção assim, muito bacana. Essas paredes de pedra fazem parte de um antigo forte,
né, onde foi erguida a Associação Comercial da Bahia. Então, isso tem muito a ver, né, com o espírito dessa casa, né, que é de fortalecer, sobretudo, o micro, pequeno, a micro e pequena empresa, né, e o associativismo é muito isso. É você instituir a chamada cultura de cooperação, em que você une diferentes para que juntos possam diminuir a escala e aumentar a sua representação. Então, baseado nisso, né, como é que se dá essa questão hoje, no meio da saúde, aí extrapolando o segmento de laboratórios, né, como é que se dá esse processo em que se está havendo, né, uma centralização, né, muito grande de decisões no eixo Rio-São Paulo, né, e o fortalecimento de grandes redes privadas nesse meio da saúde. Fusões, aquisições. Da vida toda. Antes de falar nisso, assim, eu quero só complementar, né, porque assim, eu tenho muito orgulho, né, então, quando ser vice-presidente aqui e estar no núcleo de saúde, como falei no início, mas assim, principalmente também a construção dessa casa. Eu faço questão de todo turista que chega aqui, que eu vou mostrar um pouco, eu faço questão de que venha conhecer aqui também. Então, eu falo assim, a gente vai para tão longe, né, para conhecer, para ver arte, para ver. Então, assim, aqui é verdadeira aula de história aqui dentro, é verdadeira. Então, acho que é muito importante. O baiano tem que conhecer, o turista tem que colocar também no roteiro daqui de Salvador, porque realmente a nossa casa, ela está ficando cada dia mais linda. Então, então, isso aí eu acho que é muito legal. Cada dia que a gente chega aqui, essa casa está mais bonita e ela tá viva, né? Então, assim, é algo que você tem uma sensação tão boa, às vezes você dá vontade de ficar o dia inteiro ali. Então, é tanta história, mas é tanta leveza que tem e a gente consegue, né, entender a gente. Quando eu trabalho muito essa parte do núcleo de saúde, né, e trabalho principalmente também hoje, eu até falei, eu também sou presidente do LID de Saúde, que é do Líderes Empresariais de Saúde aqui na Bahia, e então, assim, é exatamente para que a gente possa unir forças em relação a toda a parte do mercado empresarial de saúde. Porque eu sempre acreditei, né, e acredito muito, de que precisamos estar juntos. Gosto muito da parte de conexões. E, assim, hoje, aqui na Bahia, e principalmente aqui em Salvador, a gente viu uma mudança muito grande nos últimos 10 anos. Se você pensar, há 10 anos atrás, os principais hospitais eram todos daqui. Hoje nós temos todos os players aqui na Bahia, né? Então, todos os grandes players que tem no eixo Rio-São Paulo, eles estão aqui na Bahia. E a gente tem visto exatamente... Não com novas unidades, não necessariamente, mas incorporando. Incorporando, muitas vezes, pode ser o crescimento orgânico ou inorgânico, muitas vezes ele faz a aquisição, foram muito poucos, né? Então, a gente, orgânico, ele tem realmente foi muito inorgânico, mas o que a gente vê isso aí? A gente vê que esses players vêm chegando. Acho que eu tenho um orgulho grande do meu grupo, porque eu digo sempre o seguinte: o grupo SAVE, ele não, porque você tem um grande grupo que incorpora outro, normalmente ele tem um trilho, né? Você não pode sair dali. Então, existe aqueles dentro do centro de serviços compartilhados, que é importante ter, mas você termina não gerando o mesmo número de empregos, né, de empregos diretos e indiretos. E o SEIB não. O SEIB, a gente tem uma trilha, ou seja, tem algumas diretrizes a ser seguidas, mas a gente entende que o Brasil ele é grande, né, que o Brasil são vários Brasis, né, dentro do Brasil. Então, a gente respeita muito cada região. Então, assim, eu tenho aqui liberdade para estar desenvolvendo coisas que muitas vezes lá em Palmas não tem, lá no Sul não tem. Então, assim, não tem, eles vão ter liberdade para desenvolver mais, né, mais próximo ao que é a realidade deles. Então, assim, a gente tem visto esses grupos tem tido lá, mas o que a gente faz é exatamente isso. Por exemplo, o que é que a gente, hoje, a gente já incorporou a parte da atenção primária, incorporamos para que a gente possa dar acesso a mais gente, já que 75% da população ele não tem plano de saúde, né, aqui em Salvador, então só 25% mais ou menos tem plano de saúde, e esse 75% ele vai estar vai estar com o SUS. E o SUS é um modelo perfeito, acho que é um exemplo, né? A gente tem isso como um exemplo, mas lógico que ele não tem, a gente fala assim que os desejos sempre são limitados, né? Mas os recursos são limitados, então a gente precisa, enquanto você precisa ter uma alternativa a isso.
Então, uma das boas alternativas a isso é exatamente a saúde complementar. E quando você incorpora, né, então, essa saúde complementar dentro do dia a dia ali, a gente vai conseguir desafogar até às vezes um pouco mais o SUS para que ele possa estar trabalhando cada vez mais a alta complexidade e que a gente tem visto uma melhoria grande, principalmente nas parcerias públicos-privadas. Então, eu acho que quando a gente tem grandes grupos ali, ou muitas vezes até algumas verticalizações, a gente precisa se unir e que não necessariamente, digamos que eu tenho uma parte de laboratório, você tem uma parte de imagem, ele tem vacina, não necessariamente vai ser de um dono só, mas se a gente se unir para fazer um trabalho desenvolvendo, a gente vai poder ser de excelência. E, inclusive, um dos projetos do Núcleo de Saúde, né, porque tem vários projetos do nosso Núcleo de Saúde, e um dos projetos é o turismo em saúde. Né? E a gente está, né, eu tive reunião semana passada com o secretário Maurício Bacelar, ele já até me chamou aqui, tem uns dados que eu preciso passar de informação, e a gente quer que Salvador seja, né, que a Bahia, mas o primeiro vai começar por Salvador, que ele seja realmente o polo, seja a gente referência em turismo e saúde, seja para eventos de saúde, que esse que a gente está trazendo Conex para aqui, que é desse do Colégio Brasileiro de Executivo de Saúde, que é o primeiro Conex fora de São Paulo, vai ser aqui na Bahia em março, e seja, através de hoje, a gente está vendo vários eventos de saúde aqui, como também a gente ter referências, né? Vai ter especialidades referências, cadastrando todos os hospitais, mostrando por que a gente precisa ir para São Paulo fazer um check-up executivo, né? Então, todo mundo sai para os grandes hospitais de São Paulo para fazer. Se a gente tem hospitais de ponta aqui, profissionais de ponta, então a gente vai precisar fazer esse trabalho. Então, essa união eu acho que é fundamental. E eu estou sentindo que a gente está começando, os empresários começam a perceber isso. Então, a gente viu hoje ali, tem muita gente que já está no grupo, que veio nesse café, né, e que está realmente imbuído de melhorar o atendimento de sua clínica, melhorar do seu centro médico, da sua, né? E isso aí eu acho que é uma forma que a gente tem de estar, né, lá junto com os grandes grupos, seja ele de internacionais ou não, que a gente possa estar enfrentando e mostrando. E trabalhando, principalmente, que quando a gente vê a experiência do cliente, se a gente trabalha a experiência do cliente, a gente consegue fazer isso muito bem, né? Se a gente faz esse pensamento como esse movimento. Então, acho que eu sou talvez muito, muito otimista. Às vezes algumas pessoas trazem pessimismo em relação ao geral, eu sei que não é fácil. A área de saúde não está fácil, mas eu vejo com muito otimismo, né, essas conexões, digamos assim. Muito bom. Caminhando para o final do nosso podcast, e aí, ó, vai lá no YouTube, portal E Aí, que é um portal que foi desenvolvido a partir de uma ideia do nosso presidente, né, Paulo Cavalcante, que já faz também alguns podcasts parecidos com esse, entrevistando personalidades públicas, e, enfim, de modo que esse nosso podcast, que é o podcast Aula Aberta, ele fica disponibilizado lá se você quiser compartilhar com um amigo, amiga, parente, etc., né? E ouvir esse belo bate-papo aqui com essa pessoa que é exemplo de inteligência e de otimismo. O otimismo é uma coisa positiva, né? O que é ruim é o fanismo. Isso, Né? Mas o otimismo não. Né? O fanismo é coisa de opressor, mas o otimismo não, é aquilo que nos preenche, né? na condição de pessoas de esperança também, de esperançar, como diz Mário Sérgio Cortella. Mas, enfim, eu quero fazer uma pergunta mais assim, no campo da UniSCB e da sua integração com o núcleo de saúde. Hoje, nós assinamos aqui, não é, com o grupo da UniFTC, alguns convênios, né, que vão suscitar, inclusive, informações. Explica um pouco para a gente, né, como é que a gente, UniSCB, Núcleo de Saúde, UniFTC, depois Baiana, que também está aqui, outra, como é o nome da UNEX, né? Que é da área de medicina, que também é do grupo, né? Então, explica um pouco para a gente aí como é que vai funcionar. E a UFBA também. A UFBA que esteve visitando a gente também, a Olga Mete, que está com a gente. A gente começa a criar um pouco de uma rede de parceiros, de conexões na área acadêmica, né?
Eu acho que quando a gente trabalha dentro da área de saúde, a gente vai estar vendo toda essa parte da nova era que a gente está vendo aí, da inteligência artificial, dos novos recursos na área de saúde, a gente precisa preparar as pessoas, né? Então, assim, nada existe sem as pessoas. Então, as pessoas é o principal ali. Então, acho que tem que estar realmente no centro né? Então, quando a gente faz então, a gente busca sempre fazer essas cooperações técnicas para que a gente possa estar validando e melhorando, digamos, para que os profissionais das empresas nossos associados, para que os próximos associados possam estar fazendo dentro das principais instituições baianas, que eu falo baiana porque até a UDESC até atua no interior bastante também. Então, assim, a gente vai poder oferecer, né, aos associados condições especiais para que eles possam estar tendo informações nas principais universidades. Então, a gente vai ter desde formação de graduação, de pós-graduação, e também uma matéria importante, como a Baiana colocou ali, que é um tecnólogo, que vai ligar tecnólogo em saúde e na parte digital. Então, vai ser informática em saúde, é um tecnólogo, que é tudo que a gente precisa, muitas vezes agora, nesse momento, né, que a gente está da parte de tecnologia, da revolução que eu chamo, né? Que acho que é muito mais do que a transformação digital, né? Então, acho que já é completo. Então, eu acho que isso vai ser muito importante, então, além desses cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogos, também alguns cursos que a gente tem aí, seja de extensão, seja os cursos que a gente vai oferecer como no Muricy, como aqueles 4 que a gente trabalhou aqui agora, que a gente vai ser da parte do cliente, então, assim, a gente está trazendo um modelo Disney de encantamento do cliente, dentro da experiência do cliente, a gente está trazendo transformação digital em saúde, trazendo um pouco da parte de conhecer todas as ferramentas, né? A maioria das ferramentas, algumas ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, como o Gemini, então a gente está conhecendo também. A gente está trazendo também a parte de liderança, né? Que a gente tem um líder integral, que ele possa estar realmente liderando, né, no momento extremamente complexo, digamos assim, que a gente precisa dessa mudança, onde a gente tem hoje no mercado de trabalho 4, 5 gerações, então não é fácil para o líder, porque a gente precisa, né, que ele realmente é um maestro de sair. E nós temos também que é um ponto que eu considero muito importante, que hoje é as redes sociais, né? Então, assim, a área de saúde está aí nas redes sociais, mas a gente precisa, né, hoje já se começa a ter a legislação, a gente tem que as associações de classe já começam, existem as regras, as diretrizes, mas a gente precisa mostrar ao profissional de saúde como ele tem engajamento, mas dentro mostrando também até onde vai a parte da ética, o que é. Então, assim, a gente informar desse profissional de saúde, porque a rede social, a inteligência artificial, tudo isso, ela é só para você entrar, só saber quando você vai entrar, mas que todo mundo vai entrar, porque eu considero que a inteligência artificial é um letramento, do mesmo jeito que a gente foi alfabetizado lá quando é criança, e depois você vai, aprende toda a parte. Não existe. Hoje, antigamente, acho que, antigamente era do meu tempo, mas assim, a gente tinha aqueles cursos de. Primeiro tinha curso de geografia, né? Mas aí depois tinha aqueles cursos para aprender computador, isso tem isso mais para você, vou fazer isso, fazer. Então, você já vai lá, tudo intuitivo. A inteligência artificial também é isso daí. Então, se você pega hoje a maior parte das plataformas que a gente utiliza, como seja Google, desse daí, a gente vê que já está vindo também a ferramenta da inteligência artificial. Então, não é algo que. Então, a gente precisa estar formando esse profissional e mostrando isso, e principalmente mostrando que ele está na nossa rotina para melhorar, né? E que nós, como humanos, as relações humanas, a gente só vai melhorar, porque a gente precisa ficar com as atividades de humanos, que é conexão e relação, né? Isso que é que faz a diferença. Eu queria. Amigo, sua pergunta final, que a gente vai Isso. fechar o podcast agora, hein? Eu queria pegar justamente esse ponto final seu, né? Nós temos aqui, Ney, um hospital que surgiu de um galinheiro, né? Que é o Hospital Santo Antônio, né? A história da irmã Dulce, né? Ela transformou, né, essa obra magnífica a partir, né, de um galinheiro. A história é muito interessante, é conhecida, está dentro do próprio site, das obras sociais. E eu sei que você faz parte de um grupo chamado Amigas de Dulce, né? Que é um grupo de mulheres,
né, que trabalha auxiliando, né, nessas obras sociais. Qual o papel da humanização na saúde que a gente pode tirar desse exemplo das obras sociais? E as obras sociais vão lançar uma faculdade de medicina. Anunciada agora. Anunciada semana, E tem uma coisa que foi muito bom você tocar nisso, porque agora pensando aqui, um ponto, hoje eu sou, né, da família Dulce, mas que me trouxe para a CP foi Santa Luz. Uau! Olha só, ela se emocionou, que coisa bonita. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu conheci Paulo indo fazer uma visita ao César, ao colégio lá, porque ele estava fazendo aquela de adotar salas, e ele queria, porque queria que eu fosse conhecer essa. Ele ficava buscando toda hora. Eu tinha falado que eu falei do Instituto e tal, em algum desses eventos sociais, já conheci o Paulo, né? Ele era do lead, do Business Bahia, de eventos de negócio que a gente faz parte, mas ele sempre que eu falava com ele, ficava falando. E aí ele convidou para ir lá para conhecer o César. E aí fui lá conhecer, chamei de colégio, lá em Simões Filho, colégio, e a gente fez trabalho, a gente montou o laboratório da parte dos computadores, da doação das doações dos computadores. E aí também a gente fez um projeto onde eu pensei toda a parte, a gente dá sempre panetone, né, e brinde para médico, comecei a trazer as coisas de lá do César, que são realizados lá, que lá tem uma panificadora, então a gente dava aquele... Aliás, o melhor panetone de chocolate. Aí tem toda... Então a gente comprei as panetones, aí tem aquele panetone tanto da caixa quanto tem aquele especial, e aí toda a parte de presentear o médico a gente fez, botou esse daí, a gente faz toda a parte de brinde através dali. E aí nessas visitas foi que Paulo, a gente conheceu melhor. E aí, quando ele assumiu aqui, aí ele me convidou. Então, quando ele foi montar. Então, eu falo assim, foi por conta da Santa Cruz que eu cheguei aqui. Entendeu? Então, assim, eu já tenho muito forte, desde antes até da ser economizada. Então, é muito importante, sempre foi muito importante para mim. Inclusive, eu tenho umas primas que formou medicina agora, e ela poderia fazer a residência onde ela quisesse, dentro das notas que ela tinha, mas ela escolheu e ela está aqui, porque realmente é um propósito. A gente já teve algumas histórias juntas em relação a essa parte da Santa Luz, então ela faz parte de mim. Então, hoje são 2 santos que, para mim, é a Santa Luz. Dia 13, inclusive, foi até ontem foi que fez a canonização. Então, eu tenho uma forte, né? E eu acho que é exatamente isso que a gente precisa, né? Então, de estar buscando melhorar a vida das pessoas. E é isso que eu acho que, quando ela viu o Galieiro, que virou um hospital, foi exatamente vendo, né, que as pessoas estavam necessitando daquilo. Então, acho que é isso que a gente tem, que é um trabalho que vocês estão, né, desenvolvendo, sei lá, na UNSB, através do projeto Massudo, através desse projeto, para que a gente possa realmente mostrar, dar dignidade realmente às pessoas. Eu fiquei muito emocionada quando uma das meninas do projeto Massudo, ela falou assim, poxa, gente, eu não sabia o que eu era. Né? Então, quando você se identifica ali, né? Então, eu acho que isso, para mim, é muito forte. Então, por isso que aí eu já era lá mas foi isso que me fez até para a CT. Então, foi, agora você colocando aí, foi muito, muito importante lembrar isso. Né? Ok. Gente, olha que bate-papo bacana, né? Muito bacana. Não podia ser diferente com a Agna Luz, né? Por essa sensibilidade que você traz, essa humanidade que você traz em você mesma, né? Para além dos seus cargos, da sua importância empresarial, mas a gente percebe no seu sorriso uma relação muito de sinceridade, né? E isso é muito importante para o ser humano, e é bom a gente ter na associação comercial e na parceria com a UniACB alguém como você. Eu quero que a gente encerre esse nosso bate-papo, que é a aula 2 do primeiro podcast da UniACB, aula aberta. Vamos ter muitas aulas. No dia do professor. No dia do professor, com professoras e professores como a Agna Luz e com o Muricy. Queria exatamente que você encerrasse, Portal E Aí, não esquece de ir lá no YouTube, mas fazendo uma homenagem, uma palavra que você deixasse para os nossos professores, lembrando que foi uma mulher parlamentar negra
Antonieta de Barros, lá de Santa Catarina, que em 15 de outubro de 1948 criou por lei o Dia do Professor no Brasil. Às vezes a gente não sabe, aproveita a UniACB também é cultura. Então, aprende aí, foi uma mulher negra, né? Parlamentar, a primeira parlamentar negra, 76. Exatamente há 76 anos atrás, quando a mulher, pela primeira vez, pôde votar e ser votada. Ela, então, cria o Dia do Professor. O que é que você deixa aqui como mensagem aos professores e professoras, aos educadores e educadoras, minha querida professora Ana Agnalúcia Moreira? Muito, muito bom. Na verdade, eu falo assim, é cultura, porque eu fiquei sabendo, eu não sabia também, hoje eu fiquei sabendo da história, tá vendo aí? Então, muito, muito, muito bom. E assim, eu, desde criança, na verdade, né? Então, eu até nem falo muito isso, acho que eu talvez seja a primeira entrevista falando isso na minha vida. Mas, assim, meu maior prazer, o maior prazer que eu tinha era quando eu ia para a fazenda do meu pai, e tinha um pessoal, né, todo mundo que estava lá, e que eles não sabiam ler e escrever, e eu era a professora. Então, toda noite eu sentava lá e ensinava eles, e assim, tipo, a maior... Quando chegar aqui, eu via aquela pessoa que aprendia a escrever o nome, que aprendia a ler alguma coisa, que ficava muito feliz e grata em relação a isso. Então, eu considero, né, e assim, eu acho que assim, eu quero agradecer a todos os professores, né, nesse dia, até porque eu acho que ele ali é a bela, né, é a mola mestra de toda da gente. Então, assim, se a gente pensar, é a espinha dorsal de tudo, não importa. Qualquer profissional que seja, ele passou por uma professora, mas lá em vários momentos na sua vida, dessa professora do maternal, do primário, segundo grau, então, que seja o professor. Então, eu queria dar o parabéns para o dia, dizer quanto que são importantes, quanto que a gente é grato, qualquer profissional que chegue, quanto que a gente é grato de professores. Estaremos lutando para que realmente os professores cada vez mais sejam valorizados, porque são vocês que fazem a grande diferença, né, na formação de toda a unidade. Obrigada, professores. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Adriano, por essa parceria. Não teve ensaio, foi aqui na hora, na cara dura. Sentamos e começamos aqui o nosso... Eu pela primeira vez. O Adriano pela primeira vez, portanto, a gente já viu que esse negócio vai dar certo, vai funcionar, vai dar frutos, né? E nós vamos avisar. Provavelmente, daqui a 15 dias, estejamos repetindo esse bate-papo. Essa é a ideia, manter pelo menos quinzenalmente, depois a gente vai melhorando e vai tendo frequência maior. Mas a importância do aula aberta é poder articular, integrar essa comunicação direta através das redes sociais, das mídias, no nosso caso, do YouTube, mas integrar com o projeto do UniACB, que vai oferecer cursos, treinamentos, capacitações para o empresariado baiano de todos os segmentos, porque a ACB representa. A ACB não é uma associação apenas de empresários do comércio. Às vezes, associação comercial. Não. É representativa de todos os segmentos empresariais. Todos os CNPJ. Todos os CNPJ, indústria, comércio, etc. E Paulo ainda trouxe a inovação, e para além dos micro e pequenos, está incluindo também os informais. Os informais estão sendo apoiados, inclusive, acolhidos pela UniACB também, que está oferecendo um curso agora. Está aconteceu ontem, né? Aula de recomposição de aprendizagem e de alfabetização digital. Né? Nós vamos ter também de liderança, de direitos constitucionais, de plano de negócio, educação financeira, enfim. Essa é a oportunidade de você fazer contato com a UniACB. Como a gente está ao vivo, deixa eu perguntar aqui, Geisa, como é mesmo o endereço da UniACB para a gente informar? Pode falar. UniACB, UniACB, _ BA, no Instagram. Ali, a partir dali, você vai entrar também no site da UniACB, na plataforma, e ver os cursos que já estão em oferta. UniACB, _BA, de Bahia, lá no Instagram, e a partir de lá você conversa com a gente. Obrigado, Agnalúcia. Obrigado, Adriana. UniACB, a universidade
do empresariado baiano. Baiano. Próxima aula aberta daqui uns 15 dias, tá bom? Obrigado a vocês, obrigado, Murilo, todo o pessoal aí no back-office, nos dando o apoio para a realização desse nosso momento aqui de encontro, tá bom? Valeu. Até lá.